Cumprimento os irmãos com a saudosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. E por permissão do Senhor, eu venho novamente compartilhar com os irmãos as mensagens a qual o Senhor me tem entregado. Aleluia. Eu agradeço a nossa querida irmã Lu, que tem aqui cedido o espaço do seu canal no YouTube para transmitir a mensagem à igreja. E para a meditação da palavra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para o que os amam. Está muito bem clara a palavra. Amém, meus irmãos? Mas antes de começar a relatar as mensagens a qual o Senhor me entregou, eu tenho lido vossos comentários e fico muito feliz em poder ajudar os irmãos. Eu estou aqui para ajudar os irmãos. Estamos aqui para nos ajudar, mutuamente. Assim que gostaria de responder uma pergunta que as irmãs têm perguntado sobre a combinação. Irmãs, eu não mandei fazer a minha combinação. Eu comprei no Mercado Livre, tem muitas publicações de combinação no Mercado Livre, tá? Eu uso de dia, de noite, quando eu vou dormir. Eu só retiro a combinação quando eu vou tomar banho, só. Eu só vou revezando porque eu tenho mais de uma, então eu não fico sem combinação. Isso foi o que o Senhor Jesus disse para mim fazer, usar combinação sempre. Amém? Essa foi uma das pautas que eu gostaria de abordar sobre a combinação. A outra pauta é sobre moda masculina dos irmãos. Os irmãos têm perguntado sobre roupa masculina. Irmãos, eu vou transmitir aquilo que o Senhor me transmitiu e o que eu tenho ensinado para o meu filho. Eu tenho um filho pré-adolescente, eu já doutrino, ensino ele nos caminhos do Senhor, porque é isso que as Escrituras, a palavra de Deus, nos instrui como pai e mãe. O Senhor, ele me chamou a atenção quando ele começou a falar comigo que eu não tinha que deixar o meu filho usar bermuda, porque bermuda para ele, ou dentro ou fora de casa, é como se ele estivesse vendo aquela pessoa com cueca. Porque Satanás só fez modernizar, entendeu? O mundo foi modernizando e o pecado também. Então, para os irmãos que querem se submeter à doutrina do corpo, da santidade do corpo, o Senhor não aprova. Se o Senhor Jesus Cristo volta, você fica porque você está usando bermuda em sua casa. E para dormir tão pouco, meus irmãos, peçam graça para o Senhor. É uma questão de cume, peçam graça para o Senhor. A graça está aí, o Senhor há de ajudá-los. Amém? Então, ou dentro ou fora de casa, é calça. Tanto que eu comecei a doutrinar o meu menino, ele se acostumou e um dia as calças dele estavam sujas, só tinha bermuda. E aí, uma, duas bermudas, e eu disse, põe essa bermuda aqui. Eu sabendo que é errado. E o Senhor me chamou a atenção. Ele disse, por que insistes em colocar o meu menino para usar essas coisas, minha serva? Tu sabes que não me agrada. Então, é bermuda. Com relação à roupa, o Senhor também não aprova que os seus santos estejam com seus ombros à mostra, roupa regata, aquelas roupas que aquelas pessoas usam para ir na academia. Não, é roupa tapando o ombro. Isso serve para as santas também. Porque o Senhor vê essa parte nossa. Irmãos, o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor Jesus não vê como o homem vê. A mente, a forma como o Senhor vê as coisas do mundo não é como nós vemos. Nós somos limitados. Nós estamos nessa carne pecaminosa e vemos como as pessoas da terra vê. O Senhor não vê desta forma. Então o Senhor Jesus não gosta, não lhe agrada, não tem parte com ele. E não sobe no arrebatamento irmãos que usam roupas mostrando o seu ombro. Roupas coladas que aparece a parte peitoral. Tem que ser roupas soltas, meus irmãos. Roupas soltas, compostas, que tape o ombro. Tem muitas roupas bonitas, blusa de meia que você pode usar, folgada, fresquinha. Eu sei porque eu uso muita blusa assim, de meia soltinha dentro de casa. Amém? Outra coisa é o corte. Não é qualquer corte que os irmãos podem fazer. Esses cortes que são horríveis, os cortes de moda projetado no inferno purinho, porque eu vi isso lá também. Naquela tarde que o Senhor me levou no Vale da Moda, eu vi esses cortes escrito o nome Vasco na cabeça, raspado aqui e só centralizado o cabelo da pessoa aqui no meio, igual um calango. É essa palavra que eu posso descrever, né, para nós entendermos do que se trata. O Senhor não aprova. Corte do santo do Senhor é no padrão, meus irmãos. É no padrão. Como se fala,
corte de homenzinho. É esse corte. Entendeu? Os santos do Senhor não usam correntes penduradas no pescoço como aqueles rapeiros. Os santos não usam. O único acessório que o Senhor aprova para um santo, uma santa usar é relógio. Relógio, aliança de casamento e formatura. Só, nada mais. Nada mais, nada mais. Porque são adornos do Egito e o Senhor reprova isso. Amém? Assim que é isso, meus irmãos. Só para esclarecer algumas dúvidas das coisas que eu venho aprendendo com o Senhor. Meus irmãos, as coisas que o Senhor mostrou para mim não é novidade. O Senhor já mostrou para muitos santos. A palavra do Senhor está escrito que 3 testemunhas é suficiente para testificar uma revelação, né? Para testificar. Tem pessoas que já viram tudo isso. Por isso eu não escrevi as minhas experiências. E quando o Senhor me disse para me transmitir, eu não escrevi. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai me ajudando a transmitir a mensagem à igreja. Amém? Porque muitas pessoas já viram tudo que eu vi ali no inferno. Amém? Então era isso. Então, como eu falei para os irmãos, eu pensei que não era necessário seguir transmitindo as minhas experiências para a edificação, despertamento da igreja de Cristo. Mas essa semana eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Assim que eu vou começar a relatar as minhas experiências. Eu acordei e levei os meus filhos para a escola. Tomei todas as providências medidas para levar eles para a escola. E levei para a escola. Quando eu voltei, eu fiz o café, vim, li um pouco a Bíblia, orei. E eu disse, eu vou descansar porque eu estou muito cansada. Eu estava muito cansada mesmo. Nesse transcurso, o Senhor tirou o meu espírito. O Senhor já havia dito para mim que Ele ia me visitar, que Ele ia me transmitir mensagens, também um sonho, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fala conosco através dos nossos sonhos. Assim como Ele falava com José, Ele fala conosco. Então, senti quando o meu espírito saiu do meu corpo e o Senhor Jesus Cristo me disse, venha, e nós descemos para o inferno. Abriu aquela porta horrorosa. Mas quando eu cheguei ali, quando eu abriu a porta, eu vi que o Senhor não estava comigo. E eu disse, Senhor, aonde o Senhor está? Eu não quero estar sozinha nesse lugar. E eu escutei a voz do Senhor e disse, eu estou aqui com você. E o Senhor disse, eu não quero que eles vejam você. E o Senhor criou uma cobertura espiritual para que os demônios não me vissem ali no inferno. Assim que foi colocado diante de mim como se fosse um telão. É assim que eu posso identificar, porque é difícil falar das coisas espirituais ainda mais para quem está na carne, porque a gente busca palavras da terra para identificar o que nós estamos vendo. Amém? Então foi posto como se fosse um telão na minha frente, é como se fosse um telão enorme de cinema, é assim que eu posso identificar. E foi passando cenas de vários departamentos do inferno na minha frente. Eu fiquei apavorada, com muito medo, mas a força do Senhor me dava ali estrutura para ver tudo aquilo diante dos meus olhos. Cenas feíssimas, horrorosas. Eu não posso transmitir à igreja, porque este lugar realmente é fora do nosso entendimento humano. Nós, seres humanos, somos muito limitados e é completamente fora do nosso entendimento humano. Eu fiquei apavorada, muito apavorada, com muito medo. Me fez lembrar as cenas daquela coreana que foi ao inferno, aí o Senhor a orientou que transmitisse as imagens para as pinturas. É muito pior que aquilo ali. Depois de estar apavorada, com muito medo, o Senhor Jesus Cristo me disse, agora venha. E foi posto diante de mim, eu vi, como eu posso falar assim, um redemoinho de fogo, como posso dizer, o fogo puro do Espírito Santo. Era o fogo puro do Espírito Santo. O Senhor me deu o discernimento para entender que aquela fornalha, que aquele redemoinho, é assim que eu posso falar, era o fogo puro do Espírito Santo de Deus. Ele estava em seu esplendor total. O Senhor disse, entra, e eu entrei. E eu senti um calor forte, é o mesmo calor que nós sentimos quando Ele nos toca, quando temos que orar, ou quando estamos orando. Mas era muito intenso. Eu pensei que eu ia desfalecer, mesmo sendo Espírito ali dentro daquela fornalha. E Ele rodou comigo dentro, rodou, e na medida que Ele rodava, eu recebi a estrutura, a valentia, a ousadia. E depois que Ele parou de rodar, a voz do Senhor Jesus Cristo me disse, abra a sua boca. E em questão de segundos, eu voltei para o meu corpo. E tentei me recompor dessa experiência muito forte. Então entendi que o Senhor quer que eu continue a transmitir a experiência. Eu sou uma pessoa que eu
zelo muito à discrição. Eu prefiro não me expor à minha imagem, porque sei o quanto as pessoas podem ser cruéis com as pessoas que têm experiências profundas com o Senhor. Mas sei que isso é temporário, porque o Senhor me disse que eu não posso estar me escondendo atrás das folhas como Adão fez. Então, por isso, eu passo as mensagens gravadas para nossa irmã transmitir à igreja. Amém? Assim que eu estava orando, fazendo o meu devocional como sempre, fazendo a minha oração ali, me quebrantando na presença do Senhor, porque sabemos que não é fácil. É muita luta, é muita peleja, é muita provação que nós passamos, ainda mais quando a gente começa a ter experiências com o Senhor. Se Satanás não vem confrontar-nos, ele vai usar um dos da nossa família que não é convertido para levantar-se contra nós. Se ele não vem, ele manda um empregado, essa é a verdade. Então eu estava orando, pedindo estrutura, força ao nosso Senhor Jesus Cristo para seguir adiante e não fazer como a esposa de Ló, olhar para trás, é marchar, olhar para frente. E o Senhor Jesus Cristo me disse: minha serva, agora venha e eu vou te mostrar aonde não está a minha graça. Oh, remacalamaia, maravilhoso Jesus. Então, minhas irmãs, eu fui com o Senhor, ele tirou meu sentido. E chegamos a uma igreja enorme, enorme essa igreja. Uma igreja que tem muitos, vou dizer, seguidores, fiéis, né? Posso usar essa palavra? Muitos membros nesta igreja. Uma igreja que está localizada no Brasil. O Senhor não me autorizou dizer o nome. Porque o intuito das minhas visões, revelações, é para que a igreja acorde e desperte. Não é para trazer escândalo, nem escárnio para nenhum ministério, nem para ninguém. Mas se o Senhor disser, fala o nome, aí já é outra coisa. Como ele me disse, fala o nome da igreja CCB. E eu falei. Então não é escarnecer nem trazer escândalo. É porque o Senhor sabe aonde tem os seus remanescentes. Então ele quer um avivamento da igreja. Então, meus irmãos, nós subimos aquela rampa, uma igreja enorme. Eu vi demônio no teto. Eu vi demônio nas escadas. Era demônio em tudo quanto é lugar naquela igreja. Nós entramos naquela igreja, aquela igreja fedia muito. E eu disse, por que fede tanto essa igreja? Eu tapei o meu nariz. E o Senhor disse, é o pecado. É assim que eu vejo igrejas como essa. Olhei para o púlpito da igreja e fisicamente estava escrito, Jesus Cristo é o Senhor. Mas espiritualmente, com os olhos espirituais, estava escrito, o trono de Satanás. O pastor que estava à frente desta igreja, estava no púlpito falando, eu vi o número 666 na sua testa. O Senhor disse que ele é um mercenário da fé, um mentiroso, um prostituto, uma pessoa que se prostitui, que gosta de beber, que gosta de fornicar. Um homem que não prega doutrina, não prega santificação, não prega conserto, não prega nada. Um evangelho espaçoso, sem espinhos. Um evangelho onde a pessoa não tem que firmar os seus passos em Cristo. Então eu olhei para aquelas pessoas, se eu olhasse aquelas pessoas na rua, eu não diria que nenhuma delas é serva de Deus. Elas estavam vestidas normais. O Senhor Jesus Cristo me disse que Ele gosta que os seus santos sejam reconhecidos na rua, pelas suas vestimentas. É o nosso primeiro cartão de visita. As pessoas acham que a roupa não tem nada a ver. Tem a ver sim. Para o Senhor Jesus Cristo tem a ver. E muito. E muito. Eu olhei para aquelas pessoas e elas estavam vestidas normais, como se fosse para o trabalho e fazer suas coisas do cotidiano. E o pastor que estava orando na cabeça daquelas pessoas, pegava as suas doenças e transferia para outra. Então aquela pessoa ia achar que recebeu a cura, mas não tinha recebido. Ele simplesmente pegou a sua doença e transferiu para outra pessoa. Pegou a sua maldição hereditária e transferiu para outra pessoa. Não havia anjos ali, meus irmãos. Era tudo demônios que estavam indo naquela igreja, enganando aquelas pessoas. Vi corrente nos seus pés, corrente nas suas mãos, aprisionando aquelas pessoas. E o Senhor Jesus Cristo me disse, essa não é a minha graça. E o Senhor Jesus Cristo também me disse que quando as pessoas não valorizam a sua verdadeira graça, eles pegam o seu rosto e esfregam no piso. Isso me doeu muito. E pegam o seu rosto e esfregam no piso, porque isso é o desejo de Satanás, pegar o rosto do nosso Senhor, do nosso Rei, e esfregar no piso. Então, como ele não pode, ele usa as pessoas para fazer isso. Mas pessoas que querem um evangelho sem compromisso. O Senhor disse, essas pessoas, nenhuma vem para me adorar. Nenhuma querem firmar os seus passos em mim, no meu evangelho.
Nenhuma quer me aceitar como seu Senhor absoluto. Ela vem para a igreja para buscar soluções para o seu casamento, para a sua vida pessoal, para prosperar sua loja, seu negócio. Ela vem somente para buscar solução e seguir com a sua respectiva vida. É isso. Elas não querem compromisso, ela não é a minha noiva. Foi isso. Depois que o Senhor me relatou tudo isso, eu disse, Senhor, me tira dessa igreja, está fedendo muito. Então o Senhor disse, agora venha e veja onde está a minha graça. O Senhor me transportou dentro de uma igrejinha simples, humilde e de poucas pessoas. Aqueles irmãos estavam todos de joelhos ali, já fazia 7 dias que eles estavam de jejum. Alá, suri, calamai. Fazia 7 dias que eles estavam de jejum. 7 dias. Eu olhei para o púlpito daquela igreja e estava uma mulher, exatamente, uma mulher. O Senhor disse, ela é minha pastora. Se as pessoas vão questionar agora, não é pastorado feminino, bababá, bibibi. Foi o que o Senhor Jesus Cristo me disse. Foi o que ele me disse. E também me disse quem é, mas não vou dizer quem é a pessoa. Eu vi o número. Eu vi o nome escrito na testa dela, propriedade de Deus na sua frente. Aonde ela colocava as suas mãos, as pessoas eram curadas, os demônios eram expulsos, aquele povo que buscava a cura, consolo, refrigério, queriam firmar realmente seus pés em Cristo, aceitavam Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, abandonando o mundo. O Senhor Jesus Cristo me disse, essa é a minha graça. Eles valorizam o meu sangue derramado na cruz do Calvário. Eles valorizam o meu sofrimento na cruz do Calvário. Eu vi tudo isso acontecer. Os anjos estavam trabalhando dentro da igreja para que as bênçãos e as respostas das orações fossem respondidas. O Senhor Jesus Cristo me disse, a minha graça não é um saco de lixo. A minha graça não é um pano de chão. É isso que as pessoas falam. Pensam, uma vez salvo, para sempre salvo. E aonde está a graça? Eles acham que a graça dá o direito deles viverem como querem, fazer o que querem. E pronto, podem pecar, pode prostituir, pode mentir, pode fazer o que quiserem, que o Senhor vai recebê-los no reino de Deus com as suas vestes sujas de pecado. Isso é mentira de Satanás. O Senhor Jesus Cristo me disse, os meus estatutos, as minhas regras, as minhas leis são divinas e celestiais. Elas não são terrenas. E os meus santos, as minhas santas, têm que se enquadrar neles para herdar o meu reino, para entrar no meu reino. Então entenda, meu irmão, os estatutos, as regras do Senhor não são as mesmas da terra. O Senhor também me disse que é como se fosse um médico, um advogado que estuda uma profissão. Ele estuda aquela profissão, ele passa por todos os exames para ele receber um certificado. Ou como uma pessoa que tem que respeitar as leis de um trânsito. Aqui na terra nós temos nossas leis, os nossos estatutos. Obviamente que as nossas leis são corruptas, existe muita corrupção. É bem diferente das leis do Senhor, que elas são implacáveis e infalíveis. Então, nós temos que nos enquadrar nessas estatutos, começando pela Bíblia e levando uma vida denegada no mundo. Engano da pessoa que acha que pode aceitar Jesus Cristo e continuar fazendo as mesmas coisas normais, vou usar essa palavra, que uma pessoa do mundo, uma pessoa ímpia, uma pessoa que não quer firmar os seus passos em Cristo. Então a pessoa faz tudo que não tem nada a ver com Cristo. E quando ela morre, a pessoa fala, descanse em paz. O descanso em paz só é para aqueles que são salvos, meus irmãos. O descanso em paz só é para aqueles que herdam o reino de Deus. Depois o Senhor Jesus Cristo me mostrou, porque eu falei para o Senhor, Senhor, as pessoas usam muito o ladrão da cruz para continuar nos seus pecados. Elas usam muito o ladrão da cruz. Mas se olharmos, Senhor, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, desde o Velho ao Novo Testamento, o ladrão da cruz foi o único que ganhou a salvação ali no leito. Não é que isso não aconteça agora. Acontece. Mas ele foi o único na palavra de Deus que estava ao lado do mestre que ganhou a salvação. Então não é tão fácil também assim. Porque um dia eu orando, meus irmãos, estava numa madrugada orando, buscando ao Senhor. Eu recebi a revelação que uma pessoa muito conhecida havia falecido. Uma senhora idosa, muito conhecida.
E eu sabia como era a vida daquela pessoa. Ela era uma pessoa muito boa. Ela era uma pessoa que seu esposo trocou ela pela sua funcionária e ela nunca mais quis casar. Ela se dedicou para a vida, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua casa. Ela nunca mais quis casar. E quando o Senhor me revelou que ela havia morrido de Covid ano passado, eu sabia que ela não tinha aceitado o Evangelho, nem aceitado Jesus. Mas sabia da sua existência, mas não sabia do seu verdadeiro Evangelho. Na época que eu a conheci, eu não havia me convertido. Assim que o Senhor Jesus disse que ela havia morrido e falou que era de Covid, ele repetia várias vezes a palavra Covid, Covid. E eu disse, Senhor, ela foi para o inferno, não foi? Eu falei isso, sou sincera. O Senhor Jesus Cristo disse, não, ela foi salva, venha e vejas. E eu vi como foi no último dia de vida dela. Ela chorou tanto, ela sabia que ela não ia mais voltar para a sua casa, nem ver os seus familiares. O Senhor me mostrou o seu coração, que ficou como o coração de uma criança, quebrantado, contrito, arrependido dos seus pecados. Ela reconheceu que ela era pecadora, ela reconheceu que ela precisava de Jesus no seu leito, pediu perdão de todos os seus pecados. Ela chorou como uma criança, e o seu coração ficou como de uma criança. Assim que eu vi quando ela morreu e seu espírito saiu do seu corpo, e vi quando ela chegou na porta do céu, o Senhor Jesus Cristo me disse, ela recebeu a salvação de maneira vergonhosa. Foi assim que ele me disse, vergonhosa. Porque ela não trabalhou para Cristo, ela não trabalhou para o Senhor, ela não fez um legado dentro do Evangelho, não pregou, não evangelizou, não fez nada, ela viveu sua vida normal. Mas o Senhor Jesus Cristo também me disse que é muito difícil uma pessoa no seu leito ficar com o coração daquele jeito. E é por isso que muitos famosos, quando morrem, não recebem a salvação. Porque o Senhor Jesus Cristo me disse que muitos deles, no leito, lembram dos seus familiares, lembram dos seus amigos, lembram dos seus fãs, lembram do seu dinheiro no banco, lembram de tudo menos de Jesus. A pessoa, para ela se arrepender dos seus pecados, ela tem que reconhecer que ela é pecador e que ela, sem Cristo, ela não é nada. Então foi aí que eu entendi, meus irmãos, que não é assim de fácil você receber a salvação. A pessoa usa o ladrão da cruz para continuar no pecado, achando que pode se lambuzar com o mundo, né? E no leito ela vai se arrepender. Mas o Senhor Jesus Cristo me disse que para ficar com o coração, eu vi o coração dela puro como de uma criança, arrependido. Quando o Senhor me disse que ela foi salva, eu fiquei muito feliz e vi ela feliz ali. Só que é diferente. Quando eu tive visões do céu, eu vi as pessoas que haviam trabalhado para o Senhor e elas tinham recebido galadão, né? Elas têm galadão, que elas vão receber depois do juízo final. Mas no caso dela, não. Ela vai viver como se fossem comunidades, entendeu? Assim que é isso, meus irmãos. Então, dando continuidade à falsa graça que muitos falam, depois o Senhor Jesus Cristo me levou em visão. Me mostrou uma pastora do Brasil também não vou revelar o nome. Muitas pessoas seguem essa mulher, muitas pessoas. Me levou ela e o Senhor Jesus Cristo me disse, meu Espírito Santo não habita nela, ela não é minha serva. Esta mulher é uma mercenária, uma mentirosa, ela gosta de se prostituir. Aí, me levou dentro do salão, meus irmãos, aonde ela estava recebendo ali um spa, um salão de beleza. Maquiaram ela, deram escova no cabelo dela, fizeram as unhas dela. Depois ela comprou uma roupa bem cara, com dinheiro dos fiéis. E foi para a igreja e foi recebida que nem uma celebridade. O Senhor disse, preste bem atenção. E eu vi aquelas pessoas com o celular filmando aquela mulher como se fosse uma celebridade sendo recebida dentro de uma igreja. A igreja era uma igreja igual uma boate, nem parecia uma igreja, parecia uma boate aquilo ali. Igual as boates que eu ia quando eu estava no mundo. E atrás havia um telão bem grande, como se fosse uma televisão com a foto dessa pastora. Seu linguajar era chulo, de baixa qualidade. Não tinha o Espírito Santo de Deus. Depois o Senhor depois o Senhor me mostrou ela tomando foto dela mesma, de biquíni, para colocar na rede social. Para os homens desejarem o seu corpo, exibindo o seu corpo que é para ser templo do Espírito Santo. E as pessoas achando isso normal, dizendo que ela é vaso de Deus, mulher de Deus que tem que se cuidar. Os vasos do Senhor têm amor pelas almas. Eles não são mercenários da fé. Eles têm amor pelas almas, eles pregam o evangelho verdadeiro, de verdade. Eles preparam as ovelhas
para subir no arrebatamento. Eles preparam as ovelhas para encontrar o Senhor Jesus e falam para as ovelhas não estarem apegadas às coisas desse mundo. Esta senhora não falava nada disso. E eu escutei o que ela falou no salão. Ela disse: hoje eu quero arrasar. Foi essa frase que ela falou quando estavam dando um tratamento para ela no salão. O Senhor disse: esta não é a minha graça. Esta não é a minha graça. Depois me mostrou uma cantora gospel também nesta visão. Também, que é muito conhecida e muitos acham que ela canta para Jesus. Vi ela dentro de um salão de spa, digamos assim. É dentro de um centro estético. Isso, dentro de um centro estético. Um homem aplicando botox nela. O Senhor disse: essa não é minha graça. Ela não quer aceitar a minha natureza natural que é envelhecer. Ela estava aplicando botox no seu rosto. Suas roupas são de marcas, suas roupas são de luxo, seus sapatos, suas bolsas. Toda uma dama. Vou colocar entre parênteses aqui essa palavra. Ela vive do louvor. Eu não recebo o louvor dela. Eu não recebo o louvor dela. São mercenários da fé que não louvam para mim. Louvam por dinheiro, por fama e seguidores. E eles tocam na minha glória. Serva, aqueles que tocam minha glória não têm parte comigo. Aqueles que tocam na glória do Senhor Jesus não têm parte com Ele, pois essas pessoas impulsam os outros a idolatrá-los, a segui-los. O único que tem que ser idolatrado é nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor. Ele é a descendência de Davi, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis e senhor dos senhores, e sua glória é intocável, intocável. E eu vejo tantas pessoas seguindo essas pessoas, achando normal e normal. Depois de toda essa visão, nós descemos para o inferno e o Senhor me mostrou uma sala a qual os demônios guardam vários instrumentos ali. Assim como os anjos têm espada, escudo, capacete e vários instrumentos para lutar com os demônios a favor dos santos aqui na terra. Os demônios também têm os seus, mas obviamente não tem nem comparação com os instrumentos dos anjos. Eu não posso transmitir à igreja os nomes das coisas que eu vi ali, mas era como se fosse espada, escudo, martelos. Eu vou usar essa palavra terrena. Eram instrumentos demoníacos, tridente. E o Senhor Jesus Cristo me disse: eles usam isso para injetar doença nas pessoas na terra. Minha serva, as doenças são malditas. Os meus santos têm que expulsar e repreender. E clamar pelo meu sangue, porque quando eu morri na cruz do Calvário, eu levei as doenças e as enfermidades sobre mim. O Senhor levou as nossas dores sobre si quando Ele morreu na cruz do Calvário. As doenças, elas são malditas, meus irmãos. Então eu vi todos aqueles instrumentos e subimos para a terra e fomos para a rua. E eu vi uma senhora idosa caminhando com muita dificuldade. E o Senhor disse: presta atenção. Eu vi essa senhora caminhando com uma bengala bem idosa. Não me foi revelada a sua idade. Mas ela caminhava com muita dificuldade. E eu vi um demônio na sua costa com esse martelo batendo em sua coluna para que ela tivesse dor. E ela reclamava de muitas dores na costa. Depois vi um demônio também com esse instrumento batendo na cabeça de uma senhora para ela ter Alzheimer. Depois eu vi o outro com outro instrumento injetando no peito de um homem para que ele tivesse problemas de coração. São doenças que eles colocam. E os demônios falam: os únicos que não podemos tocar são os santos, os separados do mundo. Eles pertencem ao homem lá de cima. Então, às vezes, o Senhor lhe permite que pessoas desobedientes que já conhecem a palavra de Deus passem por doença. Passem por doença, por desobediência. Eu mesmo conheço pessoas que estão, neste momento, acamadas por desobediência ao Senhor. Foi essas revelações que o Senhor me mostrou, meus irmãos. Nesta sequência, eu estou tentando me lembrar. Eu falei: Senhor, será que eu vou conseguir transmitir essa mensagem na cronologia que o Senhor me passou, com as palavras exatas, porque eu não quero colocar palavras na tua boca. E o Senhor Jesus Cristo me disse: o meu Espírito Santo vai te ajudar. Ele está com você. Então agora eu estou transmitindo para a igreja, meus irmãos. Quero aqui falar para os irmãos que os propósitos das minhas mensagens e as experiências é que uma alma, ainda que seja uma alma, que se converta ao verdadeiro Evangelho Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Quero dizer para os incrédulos, os que gostam de escarnecer das experiências dos santos do Senhor, os que falam que é mentira, os que não acreditam. Jesus Cristo te ama e Ele pagou um preço muito caro, absolutamente muito caro por você. O Senhor Jesus Cristo não ficou 6 horas pendurado em uma cruz, agonizando, sendo escarnecido, porque o Senhor me deu visão do passado como foi, irmãos. O Senhor me deu visão no passado como foi no dia que Ele passou por tudo isso. E eu tento não me emocionar, porque o que o Senhor Jesus Cristo passou foi muito doloroso. Mas para que eu e você fôssemos salvos, então eu falo para essas pessoas que são incrédulas, que não acreditam nos relatos, convertam-se. Convertam o seu verdadeiro evangelho. Submetam aos preceitos, aos conceitos, aos estatutos do Senhor Jesus que não são daqui da terra. Busque uma igreja, se batize. Jesus Cristo te ama e te espera. A tua alma é valiosa para o Senhor Jesus. Repito, a tua alma tem valor para o Senhor Jesus. E para aqueles que estão afastados, volte para os caminhos do Senhor. Pois o Senhor Jesus Cristo está voltando. Está voltando e está voltando. Os sinais estão ainda à sua volta. Volte e firme seus passos no Evangelho e em Cristo. E para você, meu irmão, que está firme, a ordem é marchar. A ordem é olhar para frente, não fazer como a esposa de Ló fez, olhar para trás. A ordem é marchar. E se você tem coisas que você precisa libertar, porque todos sempre temos alguma coisa que está pendente, peça a graça do Senhor, a verdadeira graça, que é valorizar o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Amém? Assim que era essas experiências que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Eu agradeço a nossa querida irmã Lu por transmiti-la aos irmãos. Fique todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.